Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do site Planeta Biologia. E o tema dessa aula é Sistema Imunológico, ou Sistema Imunitário. Bom, o sistema imunológico ele é responsável pela defesa do organismo contra diversos tipos de agentes que podem causar doenças, os agentes patógenos. Esse sistema ele é composto principalmente por células de defesa, certo? Que são os leucócitos ou glóbulos brancos. São vários tipos de leucócitos, a gente vai dar uma olhadinha nos principais. Os órgãos linfáticos, os linfonodos e a linfa, que é o líquido que vai circular nesse sistema linfático. Bom, em relação às células que compõem o sistema imunológico, a gente pode dividir ela basicamente em dois tipos: os fagócitos e os linfócitos, certo? Os fagócitos eles vão estar relacionados aí à resposta imunológica inata, e os linfócitos à resposta imunológica específica. Vamos também detalhar o que é cada um desses. Fagócito são aquelas células comedoras, aquelas células que fagocitam. A gente tem aí os principais tipos de fagócito: basófilo e eosinófilo. Basófilo e eosinófilo estão muito relacionados às reações alérgicas. Os mastócitos também. Os macrófagos e as células dendríticas estão muito relacionados aí como células apresentadoras de antígeno. Elas vão apresentar lá para o linfócito T, e o linfócito T vai, digamos assim, ele vai estudar esse antígeno, a proteína, um pedaço daquele agente patógeno do antígeno, e vai produzir aí uma resposta específica. Certo? Qualquer coisa dá uma pausa aí e dá uma olhada nesses principais tipos. Entre os linfócitos, vamos destacar o linfócito B, que vai se diferenciar em plasmócito, quando o linfócito T vai estimulá-los. O linfócito T a gente pode dividir ele em CD4 e em CD8. O CD4 ele é, digamos, um regulador, né? Ele estimula as outras células, como se fosse o general nesse processo. O CD8 é o citotóxico, ele tem uma ação direta, uma ação celular. E a célula natural killer, que também vão destruir células infectadas por vírus, células cancerígenas também. O linfócito B, só enfatizando aqui, são aquelas células que produzem os anticorpos. Elas vão se diferenciar nos plasmócitos e vão produzir os anticorpos. Em relação aos componentes do sistema imunológico ou imunitário, a gente tem aí a linfa, que é um líquido que é resultante do extravasamento do plasma sanguíneo para os tecidos. Ela não possui hemácias e vai percorrer o interior dos vasos linfáticos. Só uma curiosidade aí, o sistema linfático ele faz parte do sistema circulatório. O timo, esse órgão aqui, que acaba se atrofiando no adulto, mas onde ocorre um amadurecimento dos linfócitos T, certo? Os linfonodos, que a gente chama popularmente de íngua, essas regiões aqui, a gente tem alguns pontos onde existe uma maior concentração dessas estruturas, que são os linfonodos, que também nos adultos é o local onde a gente vai ter o amadurecimento aí dos leucócitos. O baço, o local onde os linfócitos também são armazenados e maturados, e também ocorre a destruição de células vermelhas, as hemácias velhas que estão no sangue. As tonsilas edenoides, as populares amígdalas, hoje em dia não são mais chamadas amígdalas, mas só para você ter uma ideia, que aqui, que fica nessa região, é um local de multiplicação de leucócitos. A medula óssea vermelha é o local de amadurecimento dos linfócitos B e a produção das células sanguíneas, sejam aí os leucócitos ou os eritrócitos, seja ela glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Bom, um conceito muito importante em imunologia é o conceito de antígeno-anticorpo. Então, para a gente entender o sistema imunitário, a gente precisa entender esses dois conceitos. O que é um antígeno e o que é um anticorpo. O antígeno, a gente pode definir como antígeno aquela partícula estranha ao seu organismo, ao organismo daquele indivíduo, que pode produzir uma resposta imunológica, ou seja, ele pode desencadear aí a produção de anticorpos contra esse antígeno. Fragmentos de bactérias, vírus, até mesmo proteínas, grãos de pólen,
né, você pode desencadear aí uma resposta imunológica. O anticorpo, né, também chamado de imunoglobulina, ela vai se ligar ao antígeno que deu origem e ela vai inibir a ação do antígeno no organismo. As imunoglobulinas, os anticorpos, são proteínas, certo? São moléculas proteicas em forma de Y e são produzidas pelos linfócitos B, né, na sua forma de plasmócito, quando a gente vai ver também como é que o linfócito B se transforma em plasmócito, certo? São os linfócitos B, então, que vão produzir os anticorpos. A gente tem aqui uma estrutura, a gente tem aqui um anticorpo, certo? Esse Y aqui, tem como se fosse aqui nessa região, o encaixe, ele vai se encaixar ao antígeno e vai anular aí a sua ação. A gente tem, por exemplo, aqui um vírus, esse vírus possui proteínas em sua superfície e o anticorpo vai se ligar. O anticorpo pode fazer várias coisas, ele pode tanto causar a quebra do vírus, de uma bactéria, como também pode servir como um agente sinalizador, né? O anticorpo se liga ao antígeno e vai falar assim, olha, fagócito, olha aqui, ó, estou sinalizando para você, fagocita essa célula aqui que eu acabei de pegar. Outro conceito muito importante em relação ao sistema imunológico é em relação aos tipos de resposta. Então a gente vai ter dois tipos de respostas aí. A resposta inespecífica, também conhecida como imunidade inata, e a resposta específica, também conhecida como imunidade adquirida. Em relação à imunidade inata ou inespecíficas, a gente tem duas linhas de combate, certo? Uma primeira linha de combate e a segunda linha de combate. A primeira linha de combate são as barreiras naturais. Sua pele, as mucosas, a mucosa do estômago, a mucosa da sua boca, certo? Tudo isso daí ele vai produzir substâncias, secreções que vão servir como barreira para os antígenos, para bactérias, protozoários, vírus, enfim. Né, a flora intestinal, o peristaltismo. Mas o que é peristaltismo? Por exemplo, o vômito, né, é um peristaltismo. Quando você come, essa comida vai até o seu estômago, ela vai por peristaltismo. O músculo liso vai produzir um movimento que vai transportar esse alimento para o seu tubo. O vômito é um retroperistaltismo e também é uma defesa. Quando você vomita, é uma forma do seu corpo se defender de alguma substância estranha. Então essas são as barreiras naturais. A segunda linha de combate, também conhecida como inflamação, é o que vai envolver aí as células fagocitárias, as substâncias antimicrobianas, o complemento e altas temperaturas. A febre, substâncias, células fagocitárias que a gente viu, são tipos de leucócitos, aquelas células que vão comer essas toxinas, vírus, protozoários, bactérias. As substâncias antimicrobianas são os antígenos propriamente, são aquelas substâncias que contêm, na verdade, os antígenos. O complemento, eu vou fazer um parênteses aqui, é como se fosse um anticorpo inespecífico. Ele vai servir como um sinalizador também. Ele vai se ligar à parede dessa toxina e pode promover a lise de uma bactéria ou sinalizar para um fagócito ir lá e fagocitar essa substância, toxina, esse antígeno. A terceira linha de combate está relacionada à resposta específica, à imunidade adquirida, certo? Digamos assim, a linha onde o sistema imunológico vai desenvolver uma resposta somente para aquele antígeno. É onde ocorre a produção de anticorpos, também chamada de resposta imune humoral. Vamos detalhar aí a resposta a imunidade humoral e a resposta imune celular, certo? Então tá aí as três linhas de combate. Bom, em relação às barreiras naturais, só para a gente especificar mais um pouquinho aí, as barreiras são barreiras físicas e químicas. Essas barreiras naturais são barreiras tanto físicas quanto químicas. A pele é uma barreira física, a saliva é uma barreira química, o ácido clorídrico do estômago uma barreira química, o pH da vagina, lágrimas, cera da orelha, muco, cílios, são barreiras químicas. O peristaltismo é uma barreira física, já que é um movimento de expulsão, certo? Quando você come alguma coisa, você vai vomitar, é um movimento físico. A flora bacteriana aí é uma barreira biológica,
faltou colocar aqui, mas é uma barreira, também uma barreira biológica. A sua pele também possui diversos tipos de bactérias que te protegem, o seu organismo, certo? Porque são bactérias que não causam doença e a presença daquela bactéria vai inibir a presença de bactérias que podem causar doenças. Continuando aí com a resposta inata, em relação ao processo químico, a gente vai falar agora das proteínas do complemento. São cerca de 20 proteínas que têm uma ação antimicrobiana inespecífica. Eles vão atacar qualquer tipo de antígeno, certo? Que eles puderem se ligar. Defendem o organismo contra a ação de patógeno, se ligam aos micro-organismos, auxiliando a ação dos fagócitos. E também eles podem promover a lise. O que é a lise? A quebra, o rompimento desse micro-organismo, certo? Então a proteína vai lá, vai se ligar e pode provocar a lise. E também, como eu já disse, ele vai sinalizar para um fagócito, falar assim, olha, tô aqui, ó, me liguei, aqui é uma bactéria, então tô aqui, fagocita essa bactéria. Entre os fagócitos também a gente vai destacar os neutrófilos, eosinófilos, né? Neutrófilos lá muito relacionado à produção de histamina, né? Muito comum aí em reações alérgicas, os monócitos que vão se transformar em macrófagos quando eles saem da corrente sanguínea através da diapedese. Vamos ver o que é a tal da diapedese, certo? Nessa figura. Bom, aqui a gente tem um exemplo. Isso está acontecendo o tempo todo, não necessariamente com uma farpa, né, mas isso está acontecendo, a resposta imunológica acontece o tempo todo, nesse momento está acontecendo aí uma baita guerra no organismo, mas vamos contextualizar aqui. Essa pessoa estava mexendo em alguma coisa, uma farpa entrou em sua pele, rompeu essa barreira física e a farpa possui em sua superfície um número incontável aí de micro-organismos, no caso aqui bactérias. Essas bactérias vão entrar no organismo. A gente tem mastócitos aqui em nosso organismo, ali circulando. Esses mastócitos, quando lesados, eles vão liberar histamina e essa histamina vai se difundir entre os vasos sanguíneos, entre os capilares. O que a histamina vai fazer? Vai provocar uma vasodilatação. Essa vasodilatação vai favorecer que o macrófago e os neutrófilos, os monócitos no caso, eles passem por entre os capilares, né, e aí ele vai receber o nome de macrófago, e esse processo se chama diapedese até a região da lesão, e lá ele vai começar a fazer a fagocitose. Durante essa fagocitose, como ele vai recolher várias bactérias, essas bactérias vão ser quebradas dentro dela e as proteínas dentro dos macrófagos vão ser apresentadas para os linfócitos T. Vamos dar uma olhadinha a isso aí daqui a pouquinho. Bom, imunidade agora específica. A imunidade específica quando micro-organismos ou agentes patogênicos conseguem escapar das defesas inespecíficas do corpo, é necessário uma resposta imunológica específica. São dois os tipos de imunidade específica. Dois os tipos. A humoral e a celular. A humoral é aquela em que ocorre a produção de anticorpo, em que o linfócito B vai produzir anticorpo. E a imunidade celular é onde a célula, o linfócito, vai diretamente fazer a ação, vai realizar a ação contra aquele antígeno, contra aquele micro-organismo. Então aqui a gente tem um infográfico explicando bem aí como que funciona a resposta humoral. A gente tem aqui um macrófago, certo? Essa estrutura aqui, ó, que eu estou delimitando aqui, é um macrófago. Ele vai fagocitar um antígeno, um exemplo, uma bactéria. Na superfície dessa bactéria, ela tem várias proteínas que vão funcionar como antígeno, que a célula vai reconhecer aquilo como agente estranho. Depois de fagocitado, essa bactéria vai ser quebrada, essas proteínas vão ser quebradas em vários pedaços. Essas proteínas vão ser levadas através dos processos celulares,
né, proteínas que foram reconhecidas como antígeno, vão ser levadas até a superfície, até o exterior da célula, através de proteínas chamadas moléculas apresentadoras de antígenos. Essa vai ocorrer a liberação de interleucina, e essa molécula apresentadora de antígeno vai se ligar a um receptor de um linfócito, e esse linfócito, no caso o linfócito T, é como se ele fosse estudar aquela proteína e falar assim, do que é feita essa proteína? Quais são os aminoácidos que compõem essa proteína? Qual é a sequência? Qual é a estrutura dela? E a partir dessas informações, ela vai estimular, ela vai fazer a estimulação de outros linfócitos para falar assim, olha, esse antígeno é feito assim, então você tem que construir anticorpos assim para poder anular o efeito desse antígeno, no caso da imunidade humoral. Ok? Bom, continuando, a ação de anticorpos produzidos por linfócito B ou plasmócitos. Certo? Aqui a gente tem um exemplo de um linfócito B, que ela foi estimulada lá pelo linfócito T a produzir os anticorpos, e esses anticorpos vão ser liberados, e esses anticorpos vão se ligar aos antígenos. Ele vai ter uma ligação específica. Cada anticorpo, por exemplo, esse anticorpo aqui que eu estou demonstrando agora, ele vai se ligar especificamente a este antígeno aqui na parede bacteriana. E esse vai se ligar especificamente a esse outro antígeno, representado por esse triângulo. E essa bactéria ela vai ter ação inativada e inclusive pode ter até mesmo a sua lise, a sua quebra. E os macrófagos vão lá, as células fagocitárias, e vão fagocitar, vão englobar essa célula para completar a sua destruição. A resposta imune celular, né, o próprio nome diz, ela é uma resposta celular e não por anticorpos, diferente da humoral. Humoral é anticorpo, celular não utiliza anticorpo. Esse conceito é importante. Ela é mediada aí por linfócitos T do tipo CD8, os killer, os linfócitos matadores. Elas vão atuar aí sobre células cancerígenas, sobre células infectadas por vírus, vão matar nossas próprias células. Uma célula apresenta algum defeito, essas células vão entrar em ação, certo? Vão ser estimuladas aí pelo interferon, a citocina vai provocar um estímulo e essas células vão entrar diretamente, ela tem aqui essas proteínas vão se ligar diretamente em uma célula, certo? Ou até mesmo uma bactéria. Ela vai lá e ela vai se ligar a essa célula, certo? Através desses receptores. Aqui pode até parecer um anticorpo, mas não há liberação de anticorpo. Simplesmente ela vai encostar nessa célula e vai provocar a lise. Essas células elas têm a capacidade de reconhecer células cancerígenas, que você produz o tempo todo células cancerígenas, mas o sistema imunitário mata, acaba fazendo com que essas células não se desenvolvam. Elas lançam sobre elas células, perforina, que promove, certo? É uma proteína que vai promover a lise. Lembrando que lise significa quebra, vai promover a quebra dessas células. Aqui a gente tem um resuminho de tudo isso aí que eu estava falando, certo? Esse infográfico. Então, só para retomar, só para a gente resumir, já que esse assunto é longo, estou tentando resumir aqui o mais rápido possível, mas esse é um assunto complexo. Então, vamos lá. Bom, a gente tem aqui um macrófago, certo? A gente tem aqui antígenos. A gente tem aqui uma célula infectada por vírus, um macrófago, uma célula fagocitária. O macrófago, depois de entrar em contato com esses antígenos, certo? Depois de ele entrar em contato com esses antígenos, ele vai apresentar esses antígenos para o linfócito CD4, o linfócito T CD4. Então ele vai lá e apresenta, através da proteína, da molécula apresentadora de antígeno, fala assim, olha linfócito, olha aqui o antígeno que eu consegui capturar, olha como é que ele é, olha a estrutura. O linfócito T vai analisar, quimicamente, lógico, né? Vai analisar a estrutura desse antígeno e ele vai produzir substâncias que vão provocar a ativação e a diferenciação dos linfócitos
B e dos linfócitos T, CD8. São várias siglas, por isso volta para você assimilar bem esse assunto. Então o linfócito T ele vai funcionar como um mediador, como um auxiliador, na verdade mesmo como general aí da coisa. A AIDS ela ataca justamente esse linfócito, certo? Então depois de analisar, ela vai falar, olha linfócito CD8, olha linfócito B. Esse antígeno é assim, produz anticorpo assim. Linfócito CD8 produz proteínas assim para você poder anular a ação dessas toxinas, desses micro-organismos. O linfócito B vai receber estímulos, né? Vai se ligar ao antígeno, vai se diferenciar em plasmócitos e produzir os anticorpos específicos. Ok? O linfócito TCD8 recebe estímulos de linfócitos T, né, ou identifica células infectadas por vírus anormais e agistrói, né, resposta à imunidade celular. As células de memória, essas células aqui, elas vão surgir também da diferenciação dos linfócitos B e T e permanecem no organismo durante anos. E essas células elas vão guardar uma memória química de modo que, se você entrar em contato com esse micro-organismo, com essa toxina, com esse antígeno novamente, o corpo vai provocar uma resposta imunológica muito mais rápida do que na primeira vez. Certo? Bom, esse gráfico aqui, galera, ele é muito comum aí nos vestibulares afora, em Enem, certo? Em provas relacionadas ao sistema imunitário. Está relacionado aí à resposta primária e à resposta secundária. Bom, a resposta primária ela é mais lenta, ela é mais lenta e menos aguda, certo? A gente tem um pico menor aqui. Vamos analisar aqui. A gente tem um gráfico aqui, um plano cartesiano que mostra aqui nesse eixo a quantidade de anticorpos e aqui nesse outro eixo o tempo, o eixo X e o eixo Y. Bom, vamos lá. Ocorreu a infecção, os antígenos entraram em contato com esse organismo e o organismo começou a promover a sua resposta imunológica. A produção de anticorpos, a produção da resposta imunológica, ela é menos intensa, porque o que acontece? O linfócito T está analisando ainda aqueles antígenos, ele está estudando, ele está vendo como que é feito aquele antígeno. Você não tem células de memória, o seu corpo entrou em contato pela primeira vez, então a resposta é menos aguda e mais demorada. Caso ocorra uma segunda infecção com o mesmo antígeno, a resposta será mais rápida e mais aguda. Por quê? O corpo vai falar assim, opa, eu conheço esse antígeno, eu sei como é que ele funciona, eu tenho células de memória que já têm a informação de que tipos de anticorpos, como que a imunidade celular, como que as células devem se diferenciar, como os anticorpos devem ser. Por isso a resposta secundária é mais rápida. Esse aqui é o processo da vacina. A vacina, ela simula uma primeira infecção, certo? Para quando ocorrer uma infecção de fato, o corpo vai interpretar isso como uma segunda infecção e a resposta vai ser mais rápida. Certo? Estava dizendo, né? Tipos de imunização. Vacina, uma imunização artificial. A vacina ela possui antígenos que são isolados ou micro-organismos vivos, mas que não estão atenuados. Elas têm a capacidade de simular aí no organismo uma primeira infecção, certo? Então, os antígenos produzem uma resposta imunitária primária, produzem aí e vão produzir células de memória. Uma segunda infecção, a resposta imunitária será secundária e a resposta será muito mais rápida, facilitando a eliminação dos patógenos. Outro tipo de imunização são os soros. Diferente da vacina, aqui é uma imunização ativa, aqui é passiva. Então aqui você vai receber diretamente os anticorpos prontos, não é seu organismo que vai produzir esse anticorpo. Um outro organismo vai produzir esse anticorpo e você vai receber esse anticorpo pronto.
certo? É o caso, por exemplo, dos soros antiofídicos, onde que o veneno da cobra vai ser injetado no cavalo, esse cavalo vai produzir já proteínas e depois essas proteínas, esse soro vai ser injetado em alguém que tenha sofrido esse acidente, certo? Isso pode acontecer não só com cobras, né, mas com diversos outros animais também, como escorpião, aranha. Aí voltando aí, só um resumo, a imunidade ativa, ela pode ser artificial ou natural, é a resposta do hospedeiro. Se você não sabe o que é hospedeiro, vai estudar lá parasitismo, tem lá no site, é só você pesquisar o que é o parasitismo, os agentes parasitários, a relação parasita-hospedeiro, que tem bastante material sobre esse assunto. Então a imunidade ativa é uma resposta do hospedeiro a um antígeno, certo? É artificial, porque a vacina não é feita pelo organismo, ela é feita de maneira artificial. E a natural, as infecções que ocorrem no dia a dia desde criança. Desde criança, quando você começou a pegar aquelas primeiras doenças, você produz células de memória imunológica. E a imunidade passiva também, com o recebimento de anticorpos pronto. Artificial, no caso de soro, e também a natural, né? O leite materno é um exemplo. E a via placentária, quando o organismo está lá dentro, está se desenvolvendo, também recebe anticorpos da mãe. Aqui falando bem rapidinho aí do transplante de órgãos. Os transplantes de órgãos, o que acontece? Você está recebendo um órgão que é de um outro indivíduo e cada indivíduo, por mais semelhantes que eles sejam, eles possuem diferenças em suas proteínas. O DNA é diferente, não existe DNA igual nem em gêmeos, certo? Então existe algum tipo de diferença. Então o que acontece? O organismo do transplantado que recebe um órgão de outro indivíduo, ele pode reconhecer esse órgão como um agente invasor. Na superfície das células desse órgão, ele pode reconhecer algumas proteínas como antígeno. O que vai acontecer? O organismo pode desencadear uma resposta imunológica, produzir anticorpos contra aquele órgão que foi transplantado, certo? E isso é um problema para quem já passou pelo processo de transplante. A gente chama isso de rejeição, certo? Então, quando ocorre a rejeição, porque há uma resposta imunológica contra aquele órgão transplantado. O tratamento com isso é com o uso de imunossupressores. O uso de imunossupressores vai fazer com que o sistema imunitário não produza contra aquele órgão anticorpos, nem imunidade humoral, nem imunidade celular, só que também tem como consequência a baixa imunidade, e as pessoas podem adquirir outras doenças, certo? Oportunistas. A gente também tem alguns tipos de doenças autoimunes, certo? Por algum motivo anormal ocorre respostas imunes contra a própria célula do organismo. É como se o seu sistema imunológico voltasse contra você. E na maioria do caso ainda, os casos possuem, não se sabe por que acontece isso. Então a gente tem 4 tipos aí. Primeiro, a esclerose múltipla, o diabetes mellitus do tipo 1, que vai matar as células do pâncreas que produzem insulina, artrite reumatoide e o lúpus sistêmico eritematoso. Bom, era isso aí que eu tinha para dizer, tentei resumir ao máximo. Se você gostou, galera, dá um joinha aí, se inscreva no nosso canal. Essa aula vai estar disponível lá no site. Caso você esteja assistindo aí do YouTube, vai ter um link aí lá para o site. E esse slide que você acabou de ver também está presente lá no slide. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. E até a próxima aula. Valeu, falou, até mais.